Oi, hoje eu quero responder algumas perguntinhas. Primeiro eu quero me apresentar. Meu nome é Tânia Marquato, eu trabalho com artesanato há mais de 30 anos e eu sou sócia e proprietária da empresa Duna Atelier. Quando eu comecei há 30 anos atrás, eu trabalhava com estampas de camisa, estampas têxteis. Eu era desenhista, eu e meu esposo. E numa viagem que eu fiz, eu aprendi a fazer um porta-joia cor-de-rosa de cerâmica, onde pintava ele, decorava. Eu aprendi num balcão de uma loja. E eu resolvi, nesse meu ateliê que eu fazia desenho têxtil, botar ele em cima de uma caixa de papelão na vitrine, com um bilhetinho assim, ó, posso ensinar. E nesse dia que eu tomei essa decisão de querer ensinar aquele porta-joia que eu aprendi no balcão de uma loja, eu tive 20 pessoas interessadas. E dei aula para 5, depois para mais 5, depois para mais 5, depois para mais 5 e vi que nesse meio tempo muita gente queria outras cores de porta-joias também, outras tintas, outras rendas, outras flores e meu esposo, feliz com aquilo tudo, com muita gente na procura do porta-joia, ele resolveu na época vender o Fusca dele e nós montamos a nossa empresa que a gente tem hoje. Na época era um comércio, uma loja. Então a gente vendeu o Fusca para comprar as vitrines, prateleiras, mesas, cadeiras e investir em material para fornecer para essas pessoas que estavam interessadas. E no decorrer do tempo a gente foi acrescentando outros produtos e a gente foi mantendo a loja sempre com o que as pessoas procuravam e precisavam. E a Duna Atelier, na época, o nosso intuito era uma loja onde ensinava a fazer artesanato em cerâmica, em gesso e também fornecia material para esses consumidores. Como você, Tânia, descobriu que tinha amor pela pintura? Conta um pouco do começo dessa história. Pois é, muitas pessoas me perguntam como é que você descobriu que tinha amor pela pintura. Como eu trabalhava com desenhos a gente passava por uma cartolina para apresentar para as empresas, desenhava e pintava e coloria. Eu já tinha uma certa experiência. Depois a minha paixão, depois do gesso, depois da cerâmica, a minha paixão foi mais o estilo country, que eu descobri ele numa viagem que eu fiz para os Estados Unidos. A gente visitou feiras, visitou lojas, até em restaurante tinha. E eu gostava de ver a harmonia, as cores das peças. O estilo country, quando eu vi lá, eu quis trazer ele para o nosso país e eu quis implementar ele, só que não no gesso, na cerâmica, na madeira, porque lá eles já tinham recorte de madeira. Nós aqui no nosso país a gente não tinha e também não se decorava muitas casas também, pelo menos nós que éramos menos afortunados. Então eu resolvi trazer esse estilo aqui para o país e não foi fácil aplicar ele para as pessoas, para quem já era meus alunos, porque as pessoas achavam ele meio estranho, porque ele era cores escuras, arranhadas, e aqui no nosso país a gente gosta de cores, né? Mas aos pouquinhos eu fui implementando e fui ensinando as minhas alunas, elas foram criando gosto e as pessoas foram vendo, foram gostando, foram se inspirando e até hoje eu trabalho com a pintura country. Na verdade, eu foquei nela porque como eu disse, o gesso e a cerâmica, as pessoas, eu comprava de um fornecedor e ensinava somente a pintar e a decorar. E como eu tinha facilidade para desenho e eu já fazia esse trabalho, eu quis botar o desenho na madeira. Claro que eu me inspirei lá nos Estados Unidos. E foi onde eu comecei a dar o meu primeiro passo na madeira, me foquei em me especializar e estudar essa arte que é tão linda e ensinar as pessoas. Você considera que tem um dom para pintura ou todo o seu talento não passa de muito treino? Pois é, essa perguntinha aí que me fizeram, ela é até meio assim, né? Me perguntaram se eu me considero que eu tenho dom para pintura ou
ou esse meu talento é por causa de muito treino? Olha, eu considero que eu mesma, que trabalho há muito tempo com isso, com artesanato, e estou mais ou menos uns 20 e poucos anos só me dedicando à pintura country, foi porque eu foquei, não que eu tenha talento, foi porque eu foquei em estudar esse estilo e aplicar ele na minha vida e foquei em ensinar as pessoas. E treino exige muito treino mesmo. E quanto mais a gente pratica o que a gente faz, mais perfeição e mais, né? Todo trabalho é assim. A gente vai fazendo cada vez melhor. Então, eu até assim dou como dica aí para essas meninas que estão começando, se você quiser começar com artesanato, foque em pouca coisa. Quando eu comecei com porta-joia cor-de-rosa e depois na pintura country. Então, foque em alguma coisa, estude ela, se aperfeiçoe e seja a melhor pessoa que faz aquela peça, seja a autoridade. Então, para que isso aconteça, realmente tem que estudar e tem que treinar muito, porque é técnica, não é dom. E como é a curva de aprendizado com a pintura? No começo é fácil? É maravilhoso? Outra perguntinha, como é que você saiu assim do gesso e da cerâmica, foi fácil no início pintar madeira? Olha, não foi fácil, porque eu não sabia se o mesmo material que eu pintava o gesso, a cerâmica e o que tinha no mercado dava para pintar em cima da madeira. Na verdade, como eu disse, estudei bastante, fui testando o material e aos poucos eu mesmo fui fazendo a minha própria tinta. Eu trabalho com a tinta PVA. No começo não foi fácil, não é fácil para ninguém. E quando você foca em alguma coisa, você tem que realmente estudar, botar a mão na massa. E como eu trabalhava como professora, eu tinha que procurar o material certo, barato e que todas as pessoas pudessem comprar. Então, eu foquei naquilo ali e eu trabalho com a tinta PVA desde 30 anos atrás e até hoje. Só procurei melhorar nas cores, mais assim para o estilo country, né? E é maravilhoso sim. Como você vendeu seus primeiros trabalhos? Onde oferecia? Para quem mostrava? Vamos lá. Outra pergunta que sempre me fazem, Tânia, como é que você vendia seus trabalhos? Onde você oferecia? Para quem você mostrava? Pois é, tem uma historinha ela é curtinha, rapidinha. Antes de eu começar com a Duna Atelier, com a loja, por eu trabalhar só 3 vezes por ano com desenho, e eu ganhava um bom dinheiro, eu não queria ficar ociosa, então eu estava sempre buscando algo para me ocupar. Então eu aprendi na época também, uma menina me ensinou numa lojinha de gesso, olha como eu parece que eu tenho uma caída por gesso e para cerâmica, né? E então eu aprendi a fazer uma bonequinha que se pendurava em porta de quarto de menina e também tinha um bonequinho para quarto de menino. Então, eu fiz da maneira tradicional, como eu ofereci minhas primeiras peças. Eu via que as pessoas vendiam em porta e fui fazer a mesma coisa também. Comprei um bloco de pedido na papelaria, fiz uma primeira peça e eu queria me ocupar mesmo, fui de porta em porta, tentar vender minha boneca de gesso. Foi importante isso para mim. Por quê? Porque eu aprendi que nem todas as pessoas gostam da tinta cor-de-rosa, umas gostam de lilás, outras gostam de amarelo, outras têm menino em casa, eu saí só com uma boneca na mão, andei quilômetros e quilômetros, fiz calo no meu pé, mas eu consegui fazer alguns pedidos. Eu achava engraçado porque hoje em dia, que a gente tem mais experiência, né? A minha abordagem, naquele dia que eu saí de porta em porta, eu vi que não foi fácil. Dói, dá calo no pé. Eu aprendi que a gente não deve sair vendendo uma coisa. Eu saí vendendo uma coisa, a gente tem que sair vendendo sonho. Eu aprendi que eu tinha que mudar a minha abordagem de venda, porque eu só batia na porta, chegava e dizia, olha, eu pinto uma boneca de gesso, você não quer comprar para botar na porta?
eu teria que ter feito diferente. Eu aprendi, aquela saída para mim foi importante. Claro que não foi só aquela vez que eu fui, né? Entreguei as encomendas e eu fui com uma abordagem diferente. Porque eu queria vender mais, eu queria me sentir útil. Então, eu saía com uma abordagem diferente. Por um acaso, você tem menina em casa, você não gostaria de botar essa boneca linda na porta do quarto dela? Aí eu contava uma história da boneca, quanto tempo ela levou para pintar, e que aquele cabelinho tinha que enrolar tudo no dedinho para depois colar. Então eu aprendi que as pessoas, elas se fixavam na tua história e elas viam que tinha valor, não é uma coisa qualquer que tu estava oferecendo. Então foi importante eu vender de porta em porta, foi aí que eu comecei. Só que hoje em dia eu acho assim que como quem quer viver de artesanato tem que realmente mostrar o seu trabalho. Não adianta ficar só fazendo e não oferecer. Eu dou assim como sugestão você montar na sua própria casa, na sua cozinha, na sua sala, onde der, ou na sua garagem, tipo um bazar, para que você chame suas amigas, que elas venham tomar um cafezinho, para que você informe o que você está fazendo, porque as pessoas não sabem elas podem até saber que você hoje em dia faz artesanato, mas elas não sabem que você quer viver daquilo ali, que você está se especializando com aquilo ali. Então é importante que as pessoas saibam, chama o povo e a pova para que eles venham ver o que você está fazendo, foque em poucas coisas, faça bem feito e mostre para elas que o dia que elas tiverem um aniversário, elas podem contar contigo, quando tiver um casamento, um batizado e assim vai, uma primeira comunhão, ou um presente de gratidão para uma amiga. Mostre que você está ali para fazer o que elas precisam. Falou? O que sempre te motivou a seguir esse teu sonho? Outra perguntinha que me fazem, o que me dá prazer, o que me motivou a eu seguir com esse sonho? Pois é, eu acho que o artesanato, o que sai das mãos da gente, a gente se entrega, coloca amor ali e decora casa, ambienta lares e um lar ambientado, decorado, ele enche o coração da gente. Parece que tudo dentro da casa da gente muda o humor das pessoas, deixa a gente mais alegre. Imagina uma casa sem decoração, como é deprimente. Então, isso é uma coisa assim que me inspira. Me inspira muito é ver as coisas decoradas, os lares, restaurantes, lojinhas. Isso me deixa fascinada. Mas o que mais me inspira é poder ensinar as pessoas a fazer isso também, ver aquele brilho nos olhos delas, um sorriso assim, de orelha a orelha. E tenho certeza que quando eles levam uma peça pronta para casa, eles transmitem essa felicidade também e a família apoia, isso tudo no fim é contagiante. Você já deu aula presenciais? Elas são muito diferentes de treinamentos online? Outra perguntinha. Tânia, você já deu muitas aulas presenciais? E qual é a diferença da aula presencial para a aula online? Olha, eu já dei aula por mais de 20 anos, aula presencial. É por isso que hoje em dia eu tenho muita experiência e sei da necessidade do que as pessoas precisam e o que elas têm dificuldade. E quando você dá aula presencial, hoje em dia, o interesse de nós, lojistas, é vender o material, do professor é ensinar e do aluno é aprender. Mas a gente não, hoje em dia, a maioria das pessoas paga aluguel e cada metro quadrado que tem dentro das lojas vale muito. E manter 2 salas de aula, uma para iniciante e uma para avançado, é só para quem pode mesmo, né? Ou para quem tem um espaço que é só, né, da loja. E então
Eu acho que é bem difícil dar aula presencial, porque as pessoas, elas procuram, vejam o que está ambientado nas lojas, que elas podem começar por qualquer peça. Eu acho assim, eu até gostaria de dar um conselho para o lojista, que quando uma pessoa, ou para um lojista, ou para um artesã que quer começar, comece do básico, comece do mais simples, comece estudando o material, o que você vai precisar, porque se você for direto na peça mais linda da loja, mais trabalhosa, com certeza ela já vai material mais avançado, vai precisar de mais pincéis para chegar naquele nível. Então, comece do mais básico, comece do mais simples. Por quê? Porque a professora, ela está ali por horas e ela tem que dar atenção para todas as pessoas e você tem que dividir ela com as outras alunas. Não importa se você está começando do zero e as outras pessoas estão no nível avançado. Então, a dificuldade numa sala de aula com turmas diferentes, com pessoas em vários níveis, é difícil para o professor e também é angustiante para o aluno. Deixar o aluno frustrado, porque ele quer chegar naquele nível, mas ele quer começar ele quer a atenção da professora, ele quer, na verdade, que o professor pegue na mão dele. Era isso que nós merecia, né? Mas não dá para fazer isso, tá? E é assim mesmo, não está errado. Os professores fazem certo. Ele atende várias pessoas de vários níveis, e isso já aconteceu comigo. E a diferença do presencial para o online é que no online, não quer dizer que todo material que a professora está ali usando, aquele recorte, aquela madeira, aquela caixa, aquela tinta, é necessário você comprar para fazer aquela peça, certo? O legal do online é que você está ali para aprender como usa a tinta, como usa o pincel, como pinta, ou fazer igual aquilo ali. E o legal disso tudo, que a hora que você puder ter aquele material em mãos, é que você vai poder ver e rever aquelas aulas quantas vezes quiser. Ou a aula presencial, você tem aquele dia na semana, né, para fazer. E a outra aula, você não vai poder abordar o mesmo assunto, porque senão você não sai do lugar. Você não vai querer ficar aprendendo toda a vida a mesma coisa só porque a professora deu atenção para as outras alunas e para você que era iniciante, não. Então, é importante dar aula online, eu vejo muita vantagem nisso. Por isso que eu estou me especializando no online. E a vantagem disso é que você aprende e vê e revê quantas vezes quiser, se você tiver dúvida. E o material você adquire a hora que você quiser, não naquela hora só porque você foi e fez aquela aula lá presencial. Tem que comprar tudo de uma vez só. Tá bom? Qual foi o momento que você pensou, quero viver de pintura? Outra perguntinha que me fazem muito: qual foi o momento na sua vida que você pensou, eu quero viver de artesanato? Olha, foi quando eu consegui dar aula ali para as primeiras 20 alunas. Eu não contei a história aqui desde o início, né? Mas quando eu saí da minha casa o outro dia para ir para o meu ateliê, quando eu aprendi o porta-joia cor-de-rosa, eu cheguei lá para abrir meu ateliê, para fazer meus desenhos de estampa têxtil. As 5 primeiras pessoas que eu dei aula aquele dia estavam lá para encomendar 56 porta-joias cor-de-rosa. Aquilo foi o melhor cartão de crédito que eu ganhei na minha vida, foi o melhor presente. Foi a coisa mais satisfatória que eu tive. Foi maravilhoso ver que aquelas pessoas, através de uma aula, tiveram tantos resultados, tantas vendas. E eu pensei comigo, é isso que eu quero para mim. Eu quero transformar a vida das pessoas com artesanato. Que é isso que eu faço agora.
Você já conquistou tudo que sonha dentro do ramo do artesanato da pintura? Não sei se eu entendi bem essa pergunta, mas você já conquistou tudo que sonhou dentro do ramo do artesanato? Olha, eu já tive várias conquistas que me deram muito prazer, me fizeram ter muito orgulhos, mas eu acho que a gente está aí para aprender todos os dias. A minha melhor conquista que eu tive foi a confiança das pessoas em acreditar que eu possa ajudar elas ensinando. Se for conquista por bens materiais, eu não posso reclamar, eu tenho uma vida boa, eu tenho 4 filhos e sempre paguei faculdade, colégio particular para essa minha turma, que não é fácil. E eu viajo o mundo por causa do artesanato e hoje em dia eu faço feiras nos Estados Unidos. E a minha última conquista, eu acho que é uma coisa assim que me deixou elevada aqui dentro do meu coração. Foi poder dar aulas online para as pessoas, atingir várias pessoas no mundo, no Brasil e no mundo. Isso eu acho que foi a minha maior conquista, em fazer com que as pessoas acreditem no meu potencial. Porque sem elas eu não sou nada, porque eu sempre digo, não é o bem material, não é o material que a gente tem dentro da loja que vale, aquilo ali não é patrimônio. Patrimônio é o legado, é o que você pode deixar para as pessoas, é o conhecimento, é dividir o conhecimento. É isso que eu amo fazer. Então, minha maior conquista são vocês aí do outro lado, em poder acreditar em mim. Para mim, essa é a minha maior conquista. Você pensa em parar de pintar um dia? Outra perguntinha, oi, tá pegando pesado, né? Você pensa em parar de pintar algum dia? Olha, eu penso em parar de trabalhar, mas parar de pintar, parar de estudar, parar de fazer, buscar sempre o melhor, eu acho que a gente tem que buscar sempre, sempre, sempre. Eu não penso em parar de pintar, mas em trabalhar eu penso, porque eu trabalho muito. Quais foram as maiores dificuldades que você enfrentou na vida de artesã? Outra perguntinha que me fizeram, é uma perguntinha meio casqueira, né? Mas tem que falar. Eu sempre quis falar isso, tá? Tânia, qual é a sua maior dificuldade que você e sua empresa enfrentaram nessa vida de empreendedor ou artesão? Pois dificuldade todo mundo tem. A gente tem que, às vezes vender o almoço para pagar a janta, essas dificuldades é normal. Mas assim, o que mais me deixava assim intrigada e chateada foi que eu passava horas e horas criando meus desenhos para lançar minhas coleções, fazia aquele suspense, poxa, e assim quando você lançava, uma semana depois tinha gente copiando a mesma coisa e vendendo mais barato que eu. Hoje em dia já nem deu tanta bola mais para isso, porque hoje em dia eu dou aulas online e eu faço todos os desenhos para cada direção, para cada grupo, para cada curso que eu dou online, e eu digo para elas, tiram proveito disso. Isso é fase da vida da gente. Como você vê o mercado de artesanato em geral hoje em dia? Está defasado ou ainda tem muito crescimento pela frente? Tânia, como é que você vê o mercado de artesanato em geral hoje em dia? Você acha que está defasado ou ainda tem muito crescimento pela frente? Olha, teve eu acho que uns 4 anos atrás, o mercado do artesanato na madeira, ele tinha realmente dado uma caída. Mas por quê? Caiu porque eu na verdade, no meu ver, a gente trabalhava com franquias, a gente dava curso em vários pontinhos do Brasil e tinha um monte de gente feliz fazendo artesanato. E eu realmente dei uma parada também por uns bons tempos com o artesanato em madeira em si,
Porque como eu aqui na minha região, e a gente mora aqui em Blumenau, a gente pega muita enchente, eu perdi muitos negócios na enchente e eu fui me dedicar à fábrica e daí estava naquela época a onda do patchwork e a gente entrou junto, começamos a fazer réguas, começamos a fazer botões, que foi uma febre no Brasil inteiro. E, claro, depois copiaram nós também, né? Foi uma febre no Brasil inteiro. Então, eu fui me dedicar à fábrica, porque você sabe, né? Dinheiro não é elástico, você tem conta para pagar depois que perde tudo nas enchentes, né? Então, daí eu parei de trabalhar um pouco com a madeira, fui mais pro lado do patchwork, fazendo materiais que naquele momento era o que salvava a minha empresa, certo? E eu acho que o artesanato, ele está muito forte. Tem muitas professoras dando live, fazendo live, ensinando as pessoas. Tem muita gente gravando vídeo no YouTube. Quanto mais pessoas buscam as mesmas coisas, quanto mais elas fazem, mais pessoas se inspiram, se espelham, usam, vendem. Eu acho que nós temos aqui no Brasil um potencial muito grande com artesanato. E eu digo de boca cheia. Eita paizinho bom para criar, eita paizinho como tem gente que desenvolve. Olha, eu viajo muito, pessoas criativas e com fartura de madeira, fartura de tinta, fartura de pincel, fartura de material e sempre inovação e inovação. Olha, não existe que nem o Brasil e está crescendo e pode ter certeza. Tem muito crescimento pela frente, eu acredito. As empresas estão apostando nisso e quando as empresas apostam e as artesãs estão todas eufóricas ensinando, é maravilhoso isso, é contagiante, isso se espalha, vai crescer sim. Como surgiram os seus treinamentos digitais? Qual foi a ideia? Por que largar o presencial? Pois é, olha só que perguntinha aí, legal, boa pergunta. Tânia, como é que surgiram esses teus treinamentos online, digital, e por que essa ideia e por que largar o presencial? Como eu já tinha falado antes, né, eu parei de dar aula presencial porque numa enchente só eu perdi 3 lojas e 2 eram da Duna. Eu dava aulas presenciais. E na verdade, eu não remontei as 3 lojas, acabei ficando só com uma e desisti de dar aula para ajudar a minha empresa. Para ajudar a minha empresa a não cair. Então foi onde eu falei ali antes, né, que a gente começou a desenvolver material e que o botão pintadinha à mão foi uma febre, eu tinha que ter muitos funcionários, eu adorava cuidar da produção também. Mas não pensa que eu era muito feliz lá cuidando da produção não, tá? Porque o que eu queria mesmo, o que eu amava mesmo de paixão e o que eu amo de paixão é dar aula. Então, eu tenho um filho que trabalhava na empresa junto com nós, ele pediu para que a gente investisse nele nesse esquema digital e a gente investiu, ele veio e fez essa proposta, vamos ensinar, já que não estão mais dando aula presencial, vamos ensinar online, tem possibilidade de a gente alcançar e ajudar várias pessoas e foi isso que a gente fez e hoje eu tenho muitas meninas, muitas alunas e muitos meninos também pelo Brasil inteiro e pelo mundo afora. Conta brevemente como surgiu a Duna Atelier. Ou era só uma loja de artesanatos? Outra perguntinha, como é que surgiu a Duna Atelier? Eu acho que eu já falei aí que a gente começou com a Duna Atelier, porque eu comecei dando aula do meu porta-joia cor-de-rosa e a gente viu a necessidade de ter aqui em Blumenau, lá em Jaraguá do Sul, lá em Jaraguá do Sul foi onde eu comecei, um local, um ponto de vendas para que aquelas pessoas que eu ensinava, tudo a gente foi aprendendo, ter a tinta para comprar, o pincel, a renda, a samanaria, as flores, o gesso, a cerâmica. Então a gente começou
como uma loja física. E depois, quando veio a madeira, que eu comecei a desenhar meus próprios recortes estilo country, foi onde a gente comprou a primeira máquina e a gente foi cortando numa serra tico-tico, depois fomos comprando, eu não lembro os nomes das máquinas, fomos comprando todas as máquinas necessárias até vir a máquina laser. Então, além de a gente ter toda a loja para fornecer todo o material, a gente acabou montando uma fábrica para poder ajudar as outras lojas também a vender o material. Então, a gente tinha loja onde a gente vendia varejo e na fábrica, a gente acabou montando a fábrica para fornecer materiais para outros lojistas também em preço de atacado, que é isso que a gente faz até hoje. Existe algum processo que você usa para aguçar a sua criatividade? Outra pergunta que me fazem, Tânia, onde é que você inspira para ter tanta criatividade? Olha, meu conselho, e eu faço isso muito, nas viagens que eu sempre faço uma troca com meu marido. Meu marido, ele é cervejeiro com hobby. E com profissão, ele tem a Duna Atelier. Então a gente faz uma troca, ele me leva em lojas de presente, né, lojinhas, e ele sempre quer visitar um lugar onde vende uma cerveja, para ver uma cerveja diferente. Então, eu vou com ele e ele vai comigo e ele sabe que cada vez que a gente viaja, a gente tem que ir em loja de presente para ver qual é a tendência, em loja de departamento também, para que ver as tendências, isso é muito legal. E até em restaurantes tem muitas decorações, lojinhas de interior também é muito legal. Até o campo, a fazenda, é bom para se inspirar. Eu gosto de me inspirar também na natureza. Eu tiro cores, tiro ideias e eu aproveito todas as minhas viagens para tirar ideias. Me inspiro em tudo, é numa lata, é no muro, é num vaso, é numa estrada, é numa paisagem, estou sempre buscando inspiração. Mas hoje em dia, vocês sabem, né? Tem o Pinterest para que muitas pessoas possam, gente, se inspirar, não copiar. Mas eu quero te convidar para ver o meu Pinterest, com esses bons 25, 30 anos de artesanato, mais uns 20 e poucos anos de desenho com estilo country. Eu tenho mais de 5.000 desenhos. E aqui, ó, dentro desse pacote é só Natal. E eu tô fazendo Natal agora. Eu pego meus próprios desenhos antigos, antiguíssimos. Eu tenho desenhos aqui com mais de 20 anos. E eu pego eles, olha só, olha isso. Aqui tá a minha inspiração. E eu vou melhorando eles cada vez mais, cada vez mais. Então aqui, ó, só Natal, ainda tem mais uns 2 pacotes desse de Natal. E é aqui que eu me inspiro e procuro cada vez melhorar mais o meu trabalho. Eu espero que você tenha gostado de tudo isso. Um beijinho e até a próxima!